Marcos, e para esclarecer esse assunto, a gente continua aqui com o farmacêutico Juscelino Neri, que é do CIAV, que é Centro de Informações Antiveneno da Bahia, uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece o chumbinho, que não sabe como fazer num fato desse que aconteceu com o filho dela. O que fazer, Juscelino? Como proceder? Essa pessoa pode ajudar na hora. Ok, essa é uma pergunta importante, né? E eu enfatizo primeiro o que não fazer. Certo. Porque a conduta errada pode agravar a situação. Por exemplo, um hábito que as pessoas têm normalmente de qualquer envenenamento dar leite. Isso é totalmente contraindicado porque facilita a absorção, né? Não provocar vômito também porque pode agravar a situação e não dar água para não aumentar a área de absorção desse produto no estômago. Então é imediatamente levar para o serviço médico mais rápido, né? E verificar onde foi encontrada a vítima, os produtos que estão por ali, os recipientes, para tentar identificar que tipo de produto foi. E é verdade que o chumbinho é uma das substâncias no ranking mais tóxicas do planeta? É uma das mais. Uma das 10, dentro uma das dos 10 mais? agrotóxicos, é um dos mais tóxicos, né, existentes. E, Terezinha, agora, você gostaria de fazer um alerta? Você conversava comigo antes aqui. Que alerta é esse que a senhora gostaria de fazer aqui no programa? Eu gostaria de fazer, sim. Olha, tem que ser combatido. As pessoas que vendem chumbinho, ela pode vender uma fruta, pode vender umas frutas, porque o lucro é mínimo e a tragédia que causa aquela pessoa que compra é imensa, é uma vida. Você está vendendo uma escopeta, está vendendo uma bala, está vendendo a morte. Então ele pode vender outra coisa. E segundo, o governo do estado, a prefeitura, quem for de direito, eu vou lutar com a proteção divina, eu e meus amigos, nós vamos lutar para que isso tenha que dar uma freada, porque eu estava no Hospital Roberto Santo, que aproveito para agradecer e cumprimentar o bom atendimento, chegaram várias pessoas que vocês ficam assustados de saber quantas pessoas chegaram. Pode ir no Roberto Santo entrevistar. Então está solto, não pode continuar assim. Você que está vendendo, não venda. Mude de ramo, compre outra coisa, venda outra coisa. Até porque, esse é o meu apelo. Terezinha, a venda é ilegal, né? Olha, Até porque a venda é ilegal. Estamos aqui agora recebendo a psiquiatra Manuela Garcia, que vai falar sobre a depressão, que é um dos sintomas que podem acontecer com a pessoa e que leva até o uso de produtos como esse, não é isso, Manuela? Bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia também aos telespectadores. É muito grave e isso que a mãe dele está falando, ela não perceber a tristeza, a insatisfação, não é uma coisa incomum em parentes que têm uma pessoa deprimida na família. Mas ele vai, né? A ideia suicida é um dos sintomas da depressão. Às vezes ele pode continuar estudando, pode continuar realizando as coisas dele, mas ele está sem o interesse habitual, ele está triste. E a ideação suicida ocorre em até 2/3 do paciente com depressão. Não quer dizer que esses 2/3 vão cometer o suicídio. Ela fala também uma coisa importante, que é da proibição da venda, mas uma coisa também importante, que aí tem a ver com a minha área, que é a identificação precoce desses sintomas. Então, das pessoas estarem sabendo mais o que é depressão. Então, depressão é o indivíduo estar com tristeza, estar chorando, ou perceber o desinteresse. Antes gostava de sair dia de domingo, aí já não sai mais, fica em casa. Aquela coisa de dizer, não, é porque está no computador. Então, sempre está observando se há mudança no comportamento desse indivíduo. Agora, Manuela, é até interessante você falar sobre esses sintomas, porque a dona Terezinha me contava que o filho dela estuda, que sempre está em atividades, né? Como é que a dona Terezinha poderia ter percebido isso, esse comportamento do filho dela? Muitas vezes a gente está com problemas também e às vezes desvia o foco, né? Mas assim... talvez uma ou outra pessoa tenha percebido, por exemplo, no ambiente da faculdade, percebe que está mais calado, e a gente até fala assim, você está mais calado hoje, porque a gente percebe quando o outro está diferente. E não é a culpa dela ela não ter percebido, é porque é difícil para o parente perceber. Quem já teve um membro, ou quem tem um membro com uma doença mental, a depressão é uma doença mental, sabe que é difícil. Por exemplo, a anorexia, não quero fugir do assunto, mas claro, a anorexia é um problema gravíssimo. A família só percebe quando a paciente já está quase morrendo. Então, quer dizer, está ali há meses com aquele comportamento de não comer, de não se alimentar, e, no entanto, eles não percebem. Não é incomum isso. E o tratamento? Não é a gravidade.
O tratamento, no caso de depressão com risco de suicídio, eu queria aproveitar a oportunidade também para falar, se existe o risco de suicídio eminente, o tratamento é eletrochoque. É uma coisa que a gente tem que voltar a debater, que é a única forma de você proteger. O suicídio é uma morte evitável. Não tem por que a gente estar tendo essas mortes por suicídio, como vem acontecendo, não é só em Salvador, é no Brasil inteiro, principalmente em jovens. Embora essas tentativas de suicídio que ocorrem com chumbinho, por exemplo, não são, na maioria das vezes, por depressão e sim por impulsos suicidas, né? O jovem, ele é impulsivo hoje em dia, ele quer as coisas para ontem. Então, mas um indivíduo deprimido com risco de suicídio, a intervenção é o eletrochoque. Numa primeira sessão, a gente já tem assim uma segurança de que ele não vai mais, essa ideação ela fica frouxa, ela fica frágil. Agora, dona Terezinha, como é que está o acompanhamento do seu filho? Como é que está esse acompanhamento na sua Ele vida? está sendo acompanhado por alguns médicos do Roberto Santo, mas eu estou precisando, com urgência, de um neurologista. Está sendo muito difícil para a gente, porque tem que locomover. E esse neurologista nós ainda não conseguimos. Mas é por isso que eu perguntei à senhora, porque a nossa produção corre atrás e nós estamos agora, por telefone, com o professor e presidente da Fundação de Neurologia da Bahia, doutor Antônio Andrade, que esteve aqui no programa, participou conosco nessa semana. Doutor Antônio, bom dia. Bom dia, Ana. Está ouvindo perfeitamente? Estou ouvindo perfeitamente. Está acompanhando o caso aqui da dona Terezinha? Estou, sim. O que é que o senhor pode nos falar? Olha, geralmente, como é essa, não é intoxicação pelo chumbinho, não é isso? Isso. Nessas intoxicações, quer dizer que há uma sequela neurológica, sequelas graves do ponto de vista neurológico, e isso tem que ser tratado não só pelo neurologista, como uma equipe multidisciplinar. E, na verdade, o que é que tem fazendo? Ela pode agendar no sábado, ela procura lá a Fundação de Neurologia, na rua Deocleciano Barreto, número 10, Chame, às 7 horas da manhã, pode me procurar que eu estarei lá para avaliar, agora levando não só o paciente, mas como os exames já realizados. Então, doutor Antônio, o senhor quer dizer então que agora a dona Terezinha pode fazer o acompanhamento do filho dela com o senhor, é isso? Pode. Lá nós podemos então avaliar, após uma avaliação neurológica, e os exames que ele não tiver feito, a gente tem que providenciar e daí, a partir daí é que nós vamos tentar fazer algum tipo de tratamento. Doutor Antônio, muito obrigada. Quer falar com o doutor Antônio? Aproveita que ele está na ponta muito obrigada, fico muito agradecida, porque o coração Como é o nome da senhora? Dona Terezinha. Terezinha. Então pronto, dona Terezinha, amanhã eu estarei lá, amanhã não, sábado eu estarei lá para examinar o seu filho. Muito obrigada. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos, Roberto Santo, todos nos ajudaram, a imprensa, e dizer que nós vamos continuar lutando contra esse veneno. Eu quero marcar audiência com o governador, nem que tenha que falar com Dilma, com o presidente da República, porque o que aconteceu com meu filho, eu acredito que pode acontecer com qualquer outra pessoa. Eu não quero ver outra mãe chorando como eu chorei. Isso tem uma certa frequência no suicídio da grande maioria dos jovens que tem intoxicação. Porque o chumbinho é uma medicação muito fácil. Doutor Antônio, muito obrigada, viu? Pela participação, obrigada pela atenção. Muito obrigada, dona Terezinha. Que bom que a senhora conseguiu. Agora, qual a dica que a senhora pode deixar, Manuela, sobre essa questão, né, da depressão? O que você pode deixar aqui de mensagem para todos que estão em casa nos assistindo? Eu acho que a gente deve estar sempre reparando no outro, tentar olhar um pouco mais, uns 2 palmos além do nosso umbigo e observar o outro, ver se o outro continua com os mesmos comportamentos, ver o grau de satisfação nas atividades que ele realiza. Agora, também não banalizar, porque hoje em dia tudo é banalizado. Uma tristeza é depressão, uma gozação na escola é bullying. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado e procurar o profissional indicado para ser feito um diagnóstico mais preciso. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Dona Terezinha, estaremos acompanhando todos os detalhes disso. Muito obrigada Boa sorte a todos para a senhora. Muito obrigada. E para o seu filho também, tá bom? Amém, Jesus. Marcos. Bom,